Sr. Presidente. Queria ainda lembrar que, a propósito da introdução desta norma na Constituição, dizia o professor Jorge Miranda: o Estado português estará a aceitar a degradação da sua lei fundamental a um estatuto de segundo grau frente a um tratado internacional, implicando isso uma autorruptura comprometedora da sua função essencial. Só para que fique registado que o PCP e outras forças políticas não estavam sós no alerta para a gravidade desta norma e da sua inserção na Constituição. Bom, e o Sr. Deputado Vitalino de Canas fez bem em lembrar que o processo de introdução nesta norma na Constituição foi absolutamente extraordinário. É que esta norma foi incluída para acolher previamente à sua conclusão, mesmo a nível europeu, o que se supunha viria a estar na chamada Constituição Europeia, mal chamada Constituição Europeia. E, portanto, à cautela, os legisladores constitucionais que incluíram esta norma quiseram, desde logo, arranjar aqui um aval para o que viesse, fosse lá o que fosse. Fosse lá o que fosse. Depois, acabou por não haver, felizmente, tratado constitucional europeu e ficou ainda mais visível este excesso de zelo do PS e do PSD em Portugal para corresponderem aos ditames dos poderes da União Europeia e denunciando bem como andaram e andam tantas vezes a toque de caixa destes poderes da União Europeia. E a realidade hoje é que temos então uma norma na lei fundamental que visava acolher a anteriori um suposto tratado que existiria e teria determinada formulação, que afinal o tratado não existiu e agora estamos aqui a discutir qual é efetivamente o âmbito da norma. O problema, é verdade que há uma diferença entre tratados europeus e outra legislação, mas isso não pode significar uma superposição de qualquer um deles à nossa Constituição, do nosso ponto de vista. Depois, em relação à intervenção do Sr. Deputado Matos Correia, penso que vou surpreendê-lo, talvez, ao dizer que pensamos que é a formulação que o PSD propõe para a parte final do número 4 tem interesse em relação à formulação que atualmente está na Constituição. Porque uma coisa é a doutrina, e a doutrina muitas vezes se divide, e ainda bem, sobre o que é que são os princípios do Estado de Direito Democrático. Outra coisa, que também, enfim, pode ter a sua margem de interpretação, naturalmente tem, mas que apesar de tudo tem um texto concreto, que é a Constituição da República Portuguesa, são os princípios fundamentais da ordem constitucional portuguesa. Aliás, esses princípios fundamentais, por exemplo, no artigo 9º, onde se definem as tarefas fundamentais do Estado, já lá têm os princípios do Estado de Direito Democrático como uma das tarefas fundamentais do Estado e, portanto, até é mais restrita esta referência que atualmente existe. O problema, senhores deputados do PSD, é que esta parte final não apaga o que está antes. E o que está antes continua a dizer que as disposições dos tratados que regem a União Europeia e as normas emanadas das suas instituições são aplicáveis na ordem interna nos termos definidos pelo direito da União. E aqui é que está o problema. Independentemente da parte final ser mais suave, a parte inicial continua a ser inaceitável. E nós estamos, de facto, nesta situação com um processo de progressiva retirada da soberania e decisão dos Estados, à sombra desta norma, e um processo que não é de partilha, mas sim de centralização, em alguns poderes na União Europeia, daquilo que são as decisões fundamentais. E a vida está todos os dias a demonstrar que é assim. E especialmente o faz em matérias muito penalizantes para o nosso país e que continuam a ter a coberto desta alienação chamada partilha de soberania, a imposição de orientações a nível económico, a nível legislativo, a partir da União Europeia, que prejudicam e muito o nosso Estado. O que é que aconteceria, foi aqui perguntado, se eliminássemos, como o PCP propõe, este número 4? É muito simples.
os governos teriam que negociar na União Europeia de acordo com a orientação constitucional que têm e não aceitar derrogações dos nossos princípios constitucionais como hoje estão a aceitar. É uma consequência muito simples e teríamos apenas que fazer valer os direitos de um Estado soberano e de um Estado que tem o direito de defender os seus interesses legítimos junto da União Europeia, que é coisa que nas últimas décadas não temos feito.